A passagem bíblica que conta a dramática história de Caim e Abel encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 4. Esta passagem não apenas marca o primeiro assassinato na história da humanidade, mas também a primeira morte. Mas o que realmente aconteceu para que essa tragédia ocorresse? Antes de responder a essa pergunta, é fundamental conhecer melhor os personagens principais dessa história. Quem foram Caim e Abel? Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, concebidos após seus pais serem expulsos do Jardim do Éden. O primogênito, Caim, era agricultor, enquanto Abel se dedicava ao cuidado de ovelhas. Esta diferença nas ocupações desempenharia um papel importante na história que se desenrolaria. O primeiro assassinato. Tudo começou com uma situação que gerou ciúmes. Abel ofereceu a Deus seu melhor cordeiro, fazendo isso com dedicação e devoção sinceras. Por outro lado, Caim também fez uma oferta, mas sem o mesmo cuidado, apresentando produtos de sua agricultura, mas não os melhores. Ele escolheu o que lhe conveio, pensando que Deus não perceberia. Deus aceitou o sacrifício de Abel, o que gerou ciúmes e raiva em Caim. Caim permitiu que a raiva tomasse conta dele e ficou furioso com a recusa de Deus. Nesse momento crítico, o Senhor Deus o confrontou, questionando sua ira e oferecendo uma advertência. E o Senhor disse a Caim: "Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar." Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Em meio à sua raiva incontrolável, Caim estava decidido a dar um fim à vida de seu irmão. Ele o convidou para ir ao campo. Chegando lá, Caim atacou seu irmão mais novo, Abel, e o matou. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Não podemos ter certeza absoluta do motivo pelo qual Deus rejeitou a oferta de Caim. Porém, podemos interpretar que a Bíblia sugere que a rejeição não estava relacionada diretamente ao sacrifício, mas ao caráter dos dois homens. 1 João capítulo 3, versículo 12, nos diz que Caim era uma pessoa de caráter difícil, o que poderia explicar a rejeição que sofreu. Deus valoriza a atitude do coração mais do que o próprio sacrifício. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, Hebreus capítulo 11, versículo 4, enquanto Caim não acreditava no significado de seu próprio sacrifício. Abel escolheu as primícias e o melhor para Deus, enquanto Caim não o fez. A reação de Deus após a morte de Abel. Após o assassinato de Abel, Deus confrontou Caim, perguntando-lhe sobre o paradeiro de seu irmão. Caim respondeu com aspereza, negando ser o guardião de Abel. Então o Senhor perguntou a Caim: "Onde está seu irmão Abel?" Respondeu ele: "Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão?" Gênesis capítulo 4, versículo 9. Deus, no entanto, sabia o que havia acontecido e amaldiçoou Caim, tornando-o um fugitivo errante na terra, incapaz de colher os frutos de sua agricultura, como vemos em Gênesis capítulo 4, versículos 10 ao 12. E disse Deus: "Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo serás na terra." Essa maldição trouxe graves consequências para Caim, que se desesperou diante do castigo de Deus. O Senhor Deus marcou Caim para que ninguém o matasse e colocou um sinal sobre ele. Caim então afastou-se da presença do Senhor e partiu para viver a leste do Jardim do Éden. Citações de Caim e Abel em outras partes da Bíblia. Encontramos menções a Caim e Abel em várias outras partes da Bíblia Sagrada, enfatizando sua importância como exemplos de comportamento e consequências. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons,
e por ela, depois de morto, ainda fala. Esse versículo nos lembra da fé de Abel e como ele, mesmo após a morte, ainda foi considerado exemplo de justiça. 1 João capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Este já nos mostra Caim como alguém maligno, cujas ações eram más, em contraste com as ações justas de Abel. Mateus capítulo 23, versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Já este versículo menciona o sangue de Abel como parte da história que clama por justiça. O que podemos aprender com a história de Caim e Abel? A história de Caim e Abel nos oferece valiosos ensinamentos. As Escrituras sempre dão ênfase à história desses irmãos para nos ensinar muitas coisas. 1. O mandamento "não matarás", mandamento dado por Deus a Moisés para o seu povo que visa não tirar a vida de outro ser humano, uma lição fundamental e primordial para todos nós. 2. Obediência a Deus. Ao obedecer a Deus, estamos glorificando o seu nome, e ele, sendo glorificado, derrama sobre nós bênçãos sem medidas. 3. Oferecer o melhor. Deus valoriza a qualidade de nossas ofertas e a sinceridade de nosso coração ao oferecermos a Ele. Devemos dar o melhor de nós em tudo o que fazemos. 4. Controle da ira. A raiva incontrolável foi o catalisador para a tragédia entre os irmãos. A história de Caim e Abel nos lembra da importância de controlar nossas emoções, especialmente a ira. Como lidar com a ira nos dias de hoje? A ira incontrolável foi o motivo da tragédia entre Caim e Abel. Deus advertiu Caim sobre sua raiva, mostrando que ele estava à beira do pecado, mas poderia dominá-lo. Em momentos de raiva, a respiração é uma estratégia eficaz, como nos ensinaram quando éramos crianças. Conte até 3 e respire. A ira incontrolada pode levar a consequências graves, como vemos na história de Caim. Perdemos o melhor de Deus quando não conseguimos lidar com a ira, e grandes são as consequências do nosso descontrole. Um exemplo claro foi o de Moisés, que por não saber lidar com a ira, não entrou na terra prometida. Hoje, assim como nos tempos bíblicos, lidar com a ira é um desafio que todos enfrentamos em algum momento. No entanto, com a graça de Deus e a orientação do Espírito Santo que habita em nós, podemos transformar a ira em uma força positiva para melhorar nossas vidas e relacionamentos. A história de Caim e Abel serve como um lembrete de que devemos aprender a controlar nossas emoções e seguir os ensinamentos de Jesus. Que a leitura da história dos irmãos Caim e Abel seja uma luz em nossos momentos de descontrole emocional, guiando-nos rumo à salvação que é Jesus com amor, graça e paz. Amém.